Evangelho de João, capítulo 7, do verso 10 ao 24. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém. E nós vimos que Jesus ele estava ali no período de uma das principais festas judaicas, festa dos judeus, que era a festa dos tabernáculos, chamada também de festa das cabanas. Essa festa dos tabernáculos, festa das cabanas, era uma festa onde vinham os judeus, não só ali da Judeia, ali próximo, mas espalhados de todas as partes do mundo. A gente sabe que os judeus, eles, depois do cativeiro babilônico, muitos preferiram morar em diáspora, em assentamentos, em comunidades, em outros lugares, não em Jerusalém. E eles tinham alguns motivos para isso, nós não vamos entrar nesse mérito agora. E Deus tinha propósito com isso também, principalmente. Só que eles eram judeus, adoradores do Deus único, Deus verdadeiro, cumpridores da lei. E quando tinha as principais festas judaicas, que uma delas era a festa das cabanas, dos tabernáculos, eles vinham e passavam todo o período lá em Israel, mais precisamente lá na cidade de Jerusalém. E quando essa festa especificamente das cabanas, eles vinham, esses peregrinos que vinham para essa festa, eles a princípio não entravam ali, não se instalavam, aliás, em hotéis, em pousadas, não. A festa das cabanas era exatamente uma festa onde eles celebravam da seguinte forma: eles montavam uma cabanazinha de vara, cobria com folhas e ficavam ali durante 7 dias, embaixo daquela cabana. Tá? Tanto faz o caba ser rico como pobre, era assim que ele celebrava a festa das cabanas, se lembrando da peregrinação que o povo judeu passou 40 anos no deserto, morando em tenda, e eles iam ali para relembrar isso, né? E agradecer a Deus por Deus ter protegido eles ali. E nos períodos desses 7 dias, eles iam, durante alguns dias, eles iam até o templo, né? Para ouvir, eles iam durante o dia lá no templo, ouviam uma palavra, voltavam. Tinha um ritual também onde eles levavam água, pegavam água no tanque de Siloé, levavam lá para o templo, para colocar num determinado lugar. Então o templo ele era um lugar de grande fluxo de pessoas nesse momento. Havia, irmãos, imagina aí, por exemplo, a festa de São Francisco de Canidé, a festa de Padre Cícero de Juazeiro do Norte, ou a festa mesmo de Nossa Senhora de Aparecida, lá em Aparecida, interior de São Paulo, né? Imagina essa festa desses santos, né? Reconhecido pela Igreja Católica, a festa desses santos no período de festa.
no período realmente que data a data de comemoração. Há um fluxo enorme de pessoas. Nós que moramos aqui em Fortaleza, que deslocamos para o sertão, a gente sabe muito bem que milhões de pessoas passam por Canidé no período da festa. E se você for lá, bem ali nos períodos da festa, você vai poder ver multidões aglomeradas, principalmente ali na igreja, né? Lá na catedral, naquela basílica lá de São Francisco, lá em Canidé. Você vai ver a multidão. Porque nas horas das missas, né? Então, como lá na festa judaica tinha que, por exemplo, 3 horas era hora do sacrifício, né? Era hora do sacrifício, hora de oração, tá? Então, meu irmão, multidões estavam ali. Imagina ali milhares e milhares de judeus aglomerados ali, indo e voltando do templo, indo e voltando ali, aquela multidão de pessoas ali. Na hora do sacrifício, na hora das orações, o povo ia para o templo, ficava aquela multidão que podia entrar, não no santo lugar, mas no pátio externo eles entravam, no lugar onde oferecia o sacrifício, e ficava outra multidão lá fora porque não podia entrar, tá? Então havia muita gente. E ali os irmãos de Jesus, como a gente viu no último estudo que a gente fez, eles disseram: Jesus, olha, se tu quer se mostrar, então vai lá tem uma multidão de pessoas, já que tu quer aparecer, faz na frente do povo as tuas obras, né? Porque na mente dos irmãos, eu digo os irmãos de sangue de Jesus, né? Os filhos de Maria e de José, eles tinham na mente que Jesus era só um exibido, que Jesus era só alguém que queria aparecer. Eles não criam que Jesus era o Messias. Só que Jesus disse para eles que não era o tempo dele ir. Mas quando os irmãos de Jesus foram, porque todo judeu ia, Jesus depois também foi, é o que nós vemos aqui. Quando os irmãos de Jesus subiram à festa, então subiu ele também, mas ele subiu escondido, não manifesto, né? Em oculto, para ninguém vê-lo. E ele foi lá, e Jesus chega lá na festa. Só que interessante, né? Jesus parece, ele não foi diretamente para uma barraquinha como mandava o protocolo, tá? Mas ele foi por lá, ficar por ali no meio da multidão, por ali observando, enfim. E no que o povo está ali reunidos, no verso 11 diz que os judeus procuravam ver Jesus na festa, e ficavam lá dizendo: cadê ele? Onde é que ele está? Né? Alguém viu ele por aí? Aí dali, meu irmão, no verso 12, a Bíblia diz que havia ali uma murmuração no meio da multidão a respeito de Jesus, porque uns diziam: ele é bom, porque ele faz cura, faz milagre, ele ajuda o povo, enfim, ele é bom. E outros diziam: não, ele é mau, ele engana o povo. Então você observe que no meio daquela multidão, irmãos, havia divergência, né? Havia controvérsias de opiniões a respeito da pessoa de Jesus. E amados, como a gente está aqui estudando o texto, né, procurando entender o que realmente o texto quer dizer, mas é sempre bom a gente aplicar para nós o que a gente está lendo, né? Então não é diferente, irmãos, quando, por exemplo, no meio de um cenário religioso, que era o cenário religioso que Jesus chegou, um cenário de pressões religiosas e políticas, onde havia, dentro do próprio judaísmo, haviam vários grupos religiosos, como a gente já citou alguns aqui: zelotes, fariseus, saduceus, escribas, essênios. Haviam vários grupos zelosos da lei, mas esses grupos também, eles eram políticos também. Então havia uma pressão muito grande, a nação estava dominada pelo Império Romano, os zelotes não queriam aceitar isso, se organizavam sempre para tomar a nação das mãos dos romanos, na base da espada, matar a gente, aquela coisa toda. Então havia toda essa pressão, toda essa situação política e religiosa. E Jesus chega ali e começa a pregar aquela palavra, e muita gente começa a se converter. E quando ele começa a pregar aquela palavra, a mensagem dele contraria tanto os políticos como os religiosos. Isso começa, irmãos, a criar essa situação que nós vimos aqui: controvérsias de opiniões. Uns diziam: ele é bom, ele ajuda o povo. Outros diziam: não, ele não é bom não, ele está enganando o povo. Não é diferente, irmãos, no meio do cenário que nós vivemos. Embora nós vivemos num país onde é livre a expressão religiosa, todavia há um monopólio religioso por parte das igrejas organizadas, das igrejas unificadas. Porque hoje nós vemos o quê? Uma unificação de igrejas evangélicas, que praticamente estão unidos com a igreja católica, praticamente estão unidos com a igreja católica.
E nós vemos essa unificação, nós vemos a expansão, ou a proliferação, melhor dizendo, de muitas outras religiões. Como ainda ontem nós vimos que só no Ceará são quase 500 mil de espíritas, são mais de 6.600.000 católicos e mais de 1.200.000 evangélicos só no Ceará. No Brasil isso já chega, os evangélicos, a gente não olhou ontem nos dados que a gente fez aqui com os evangelistas, mas no Brasil o dado de evangélicos já chega aí, beirando aí aproximadamente a 50, 60 milhões de evangélicos, a uns 120 milhões de católicos, né? E dentre outros milhões de espíritas, outros de muçulmanos, outros de budistas, enfim, e outros que não têm religião. Mas existe uma proliferação muito grande de religiões, e quando Jesus chegou ali pregando a palavra que contrariava, isso gerou opiniões contrárias nas pessoas, e não é diferente no quadro atual, amados. Se nós temos, por exemplo, se alguém tem uma palavra pura como Jesus pregou, genuína como Jesus pregou, autêntica como Jesus pregou, e ele resolve pregar essa palavra pura, genuína, autêntica como Jesus pregou, no meio desse cenário que nós estamos vivendo hoje, é óbvio que vai surgir o quê? Divergência de opiniões em relação ao que está sendo pregado. Por quê? Porque o que Jesus pregava contrariava toda a religião da época, contrariava o sistema político corrupto. E irmãos, e hoje nós pregarmos essa palavra verdadeira e genuína, vai contrariar também. Se você abrir a Bíblia para pregar um evangelho puro e verdadeiro, você vai, mesmo sem querer, você vai combater a igreja evangélica, você vai combater a igreja católica, você vai combater o espiritismo, você vai combater o muçulmano, o islamismo, você vai combater o budismo, você vai combater a corrupção política, meu irmão. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar divergência de opinião nas pessoas, e vai despertar ânimo contrário na maioria dessas pessoas contra você. Vai despertar. Então, a mesma divergência que houve de opiniões contra a pessoa de Jesus é a mesma divergência que há contra nós. Igreja, nunca vamos achar. O Gilmar começou o culto hoje falando sobre o que nós estamos aprendendo no curso de evangelismo, curso base de evangelismo. Nunca vá pensar, irmão, que você vai evangelizar uma pessoa, que você vai andar na rua evangelizando, que você vai em algum lugar evangelizar, que você vai ser 100%, vamos dizer, admirado, que 100% de pessoas, entre aspas, né, que ninguém está ali para receber aplauso, mas só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Não vá pensar que 100% vai bater palmo para você. Não vá pensar que 100% vai dizer: olha, você está certo, bonito sua pregação, é verdadeira, é pura. Não saia com essa ilusão não, meu irmão. Muito pelo contrário, saia preparado, meu irmão, para ouvir opiniões contrárias, para ouvir, para ser alvo de divergência. Porque todo homem e mulher, meu irmão, que se propõe a levar uma mensagem pura e verdadeira como Jesus apóstolos levaram, ele se torna alvo de divergências. Alvo de divergências. Uns vão dizer: eles são verdadeiros, eles estão pregando a verdade realmente, para abrir a mente do povo, como disseram de Jesus. Ele é bom, ele prega a verdade, ele quer resgatar o povo, ele quer abrir a mente do povo. Outros vão dizer: não, ele é mentiroso, ele está enganando o povo, ele está fazendo isso por interesses próprios. É o que vão dizer de nós. Todavia, como disse Jesus, a sabedoria é comprovada pelas suas obras. As obras, a palavra de Deus é quem comprova a sabedoria. Ela é medida pela palavra de Deus. Porque a gente pode argumentar: poxa vida, se vocês estão dizendo que eu estou mentindo, então me prove da Bíblia que eu estou mentindo. Porque eu provo para vocês que as igrejas evangélicas, os pastores das igrejas evangélicas, a maioria estão mentindo, estão corrompendo a palavra. Eu provo nas escrituras. Agora prove nas escrituras de uma forma sistemática e harmônica, ou seja, que concorde com as escrituras, que você não vem inventar coisa da sua cabeça. Prove harmonicamente com as escrituras que eu estou mentindo. Mas nós temos que saber, porque às vezes tem irmãos que ficam desanimados. Poxa vida, porque fulano não aceitou, fulano se opôs. Tem irmão que vai para o evangelismo, vai para uma missão, vai evangelizar alguém, primeira bombardeio que recebe, primeira divergência que recebe, já desanima, já baixa a cabeça, já pensa em desistir. Não pode ser assim. Então lá estava Jesus sendo alvo
de opiniões tanto a favor, tanto contrárias. E o povo, irmãos, estava fazendo isso é porque os judeus estavam pressionando o povo contra Jesus. E como a gente pregou essa semana, tanto quinta-feira no canal do YouTube, como ontem na rádio, infelizmente muitos do povo tornou-se massa de manobra. Massa de manobra. Os líderes inteligentes, eles maliciosamente usam o povo como massa de manobra para cumprir os propósitos deles. Então, como é que... Eu estava dizendo, ó, um cara que em Fortaleza construiu um templo aí, sei lá quantos milhões o cara já gastou. Aquele Edir Macedo construiu um templo lá em São Paulo também, que acho que gastou quase R$1 bilhão, sei lá quanto. Agora me diga, meu irmão, qual proveito traz para o povo um templo daquele, não sei quantos milhões de reais, que o cabo até para entrar lá tem que marcar de hora, que não pode nem chegar lá ou vir para o culto. Não, peraí, você marcou, está agendado? Que proveito traz um negócio desse para o povo? Mas eles conseguiram colocar na mente do povo que trazia proveito, e conseguiram, meu irmão, arrancar milhão de um, milhão do outro, 500 mil de um bocado do outro, até a farinha que o cabo tinha para misturar com o feijão que ele ia comer no almoço, ele foi lá e deu de oferta. E o povo fazendo, achando que estava fazendo correto, por quê? Porque eles conseguem manobrar o povo. Eles conseguem. Então o povo estava nessa divergência toda, irmão, porque o povo, irmãos, infelizmente, o povo não queria ir nas escrituras verificar se o que Jesus estava pregando era verdadeiro ou era falso. O povo estava sendo guiado pela mente da liderança deles. E eu digo isso para a glória de Deus, que é um pouco diferente do que nós trabalhamos aqui no nosso ministério. Que você observa que a gente abre a Bíblia, lê os versículos e vamos conferindo. Aqui não tem esse negócio, não, abre sua Bíblia, vamos ler, agora pronto, joga a Bíblia lá no mato. E o pregador vai pregar e pá. Não, vamos conferir com a Bíblia o que é que ele está dizendo. Vamos olhar direitinho, vamos abrir lá, ele está dizendo aí, vamos ver se está certo. Mas infelizmente o povo não fez isso. Por isso o povo estava lá dividido, cheio de questionamento. Então a geração atual é muito parecida. Muito parecida. Nós vamos encontrar oposições, nós vamos encontrar ser alvos de controvérsias, sim. E diz no verso 13, né, que ninguém queria falar isso abertamente, porque tinha medo dos líderes judeus. Mas no meio da festa, no verso 14, subiu Jesus ao templo e ensinava. Olha como Jesus ele era, vamos dizer assim, né, um evangelista mesmo nato. Jesus viu aquela multidão, rapaz, eu não posso só ficar olhando, eu tenho que pregar para esse povo. Jesus foi lá no templo, foi logo no templo, que era o lugar, porque era diferente, irmão. Jesus de cabana em cabana pregar de um por um. Não, isso vai levar muito tempo. Como Jesus era um estrategista, como Paulo também foi, né? Jesus disse, não, vou lá para o templo, onde está o fluxo de pessoas, vai todo mundo para lá, eu aproveito e prego para todo mundo. Você vê como Jesus era estrategista. Quando ele foi pregar um dos maiores sermões que ele pregou em cima do monte, o povo lá embaixo assim, né? Aí quando ele falava, o vento ia levando a voz dele. Mas 15 mil pessoas iam ouvir a voz de Jesus, sem um sistema de som. Então ele tinha a estratégia dele, vamos juntar o povo ali, o vento passa assim, e a voz vai nesse sentido. Olha, outras vezes Jesus está pregando, lá na beira da praia. O texto diz que ele pegou o barco de Pedro, né, afastou um pouquinho, se sentou no barco e começou a pregar. Por quê? Porque quando Jesus pregou aqui de costa para o mar, que as ondas e o vento vinham, levava a voz dele lá, o povo estava lá atrás, e aí ouvindo o que ele estava falando. Então ele sempre era estrategista, ia para os lugares onde tinha pessoas, para aproveitar o aglomeramento de pessoas. Então ali Jesus vai ao templo, no meio da festa, né, já ali, sei lá, terceiro, quarto dia por aí, né, no meio da festa. Não é no meio da festa daquele dia, né, é no meio da festa que durava 7 dias. No meio da festa durava 7 dias, e em algum momento desses dias, terceiro, quarto dia por aí, ele subiu ao templo e resolveu se manifestar ao povo, e começou a ensinar. E quando ele começou a ensinar, como Jesus não era um fariseu, nem um escriba e nem um saduceu, que eram os principais teólogos, né, da época, aí o povo se admirou. O povo disse o seguinte no verso 15: e os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo estudado? Não é que Jesus, irmão, fosse um analfabeto, não é isso, né? Como sabe esse letras, pode haver outras interpretações, claro, né? Mas uma
que eu creio que é uma das mais próprias, né, mais adequadas, apropriadas para o que o texto está falando aqui, é que, por exemplo, quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles homens que pegavam os livros da lei de Moisés e escreviam em outros, né, papel, pergaminho, né, escreviam. E de tanto eles escrever, aqueles chipaletes tinham que escrever, né, tanto eles escrever, eles ficaram inteligentíssimos na lei. E aí eles passaram a ser os chamados doutores da lei, os escribas, né? Passaram a ser doutores da lei. Doutor quer dizer alguém de uma alta qualificação naquilo que faz. Então eles se tornaram doutores, eles eram peritos na lei. Pessoas realmente consideradas como até uma pessoa formada, né? Vamos dizer assim. E os fariseus eram líderes tão capacitados quanto os saduceus e os escribas, que dirigiam os cultos na sinagoga, eles que eram os líderes das sinagogas, eles quem conduzia mais o povo no sentido espiritual. E Jesus não era nada disso. Jesus era um carpinteiro, um homem simples, sabia ler e escrever, sabia, ele conhecia, todo judeu conhecia alguma coisa da lei, conhecia porque com 8 anos de idade o menino já começava a estudar a lei com algum rabino. Os pais já começavam a ensinar, depois passava para uma escola de rabino, já começava a ensinar. Normal, todo judeu era isso, mas para realmente conhecer, se aprofundar, aí a gente via mais ali realmente os escribas, fariseus e os saduceus. E o povo está admirado, como é que ele sabe tanta coisa sem ser um doutor da lei? Como é que ele sabe tanta coisa sem ter um aprofundamento, um estudo aprofundado da lei? Era isso que eles estavam ali maravilhados. Aí Jesus vai, porque na mente de muitos irmãos, né, que a gente tem percebido isso, na mente de muitos, só quem sabe Bíblia é teólogo, né? E eu vou dizer, para a vergonha dos teólogos, meu irmão, eu acho que é os que menos sabem Bíblia. É o Monte Moriá, quantos quilômetros daqui para lá, né? Que altura é as paredes do templo, que pedra que estava lá enfiada lá não sei aonde, que tipo de pedra foi aquela que Jacó colocou para dormir, não sei, os termos técnicos e tudo mais, mas de doutrina bíblica eu estou vendo que os teólogos não estão sabendo de muita coisa não. Pastor Zezinho. Então, aí o povo tinha na mente isso, né? Porque realmente, irmão, era para ser, né? Os homens que mais estudam era para ser os conhecedores, mas os homens estudam bitolado. Por exemplo, um fariseu estudava as escrituras bitolado no entendimento fariseu. Já um saduceu estudava as escrituras bitolado no entendimento saduceu. Aí cada um olhava a Bíblia do seu olhar, não olhava a Bíblia de forma neutra. Não, eu quero aprender, eu não quero olhar com o olhar de fariseu, nem com o olhar de saduceu, não. Eu quero aprender o que a Bíblia diz realmente. Se eu vou ser fariseu, eu não quero saber. Se eu vou ser saduceu, eu não quero saber. Eu quero o que é certo, o que é correto, pronto. Tem que ser assim, né? Tem que ser dessa forma. Aí o povo estava admirado. Então, no verso 15, né? No verso 16, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Oh glória. Se alguém quiser fazer a vontade dele, né, dele que me enviou, que é o Pai, pela mesma doutrina conhecerá se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha aí que coisa bonita Jesus falou, né? Eles, olha pessoal, vocês estão questionando aí que eu não sou doutor, que eu não sou formado, não sou fariseu, saduceu, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, a minha doutrina não é de homem não, a minha doutrina não é por capacidade humana não, a minha doutrina é do Pai que me enviou, é do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a doutrina que eu prego, vem dele. E se vocês estiverem duvidando e quiserem saber se essa doutrina é de Deus ou não, é só vocês observar a doutrina que eu prego, se ela está buscando meus interesses ou se está buscando o interesse daquele que me enviou. Porque se estiver buscando meus interesses pessoais, então tudo bem, a doutrina é minha. Mas se está buscando o interesse daquele que me enviou, então é porque eu estou pregando a verdade. Jesus falou no verso 18. Ele diz assim, 18, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça nele. Então Jesus estava dizendo, porque irmão, todo homem que quer, você vai conhecer um pregador que quer buscar a glória dele. Jesus já deu aqui a receita, mostrou o segredo. Toda igreja, todo ministério que quer buscar a glória dele, ele prega coisa dele. Ele prega coisa dele, humana, carnal. Mas toda igreja que quer buscar a glória de Deus, prega a palavra de Deus.
Aí você vai conseguir distinguir, né? Jesus, a gente pode dizer que Jesus aqui também estava dando uma indireta para os fariseus, no sentido de que, olha, em outras palavras, Jesus estaria dizendo, os fariseus pregam a tradição dos homens. Lembra, né, Mateus 15, né? Os fariseus chegaram para Jesus, os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer, conforme a tradição dos homens. E Jesus disse, pois vocês estão anulando a palavra de Deus pela tradição de vocês, e vocês valorizam mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. E Jesus estava aqui dando uma indireta para eles. É como se Jesus estivesse dizendo, os fariseus estão ensinando vocês a tradição dos anciãos, a doutrina de homens, mas eu estou ensinando a palavra de Deus. Confiram com as escrituras para ver quem está falando a vontade de Deus, se é os fariseus ou se sou eu. É isso que Jesus estava, em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Então, amados, é muito fácil da gente reconhecer quando realmente um ministério está trabalhando para a glória de Deus ou para a glória do homem. Quando um ministério é fundado para glorificar o homem que o fundou, ou se é para glorificar a Deus. A gente falava ontem, depois do estudo, na hora do lanche, que muitas igrejas, aliás, a gente viu nos dados aqui, não foi? Que só em Fortaleza, até 2010, que é o último censo que a gente tem, de números de igrejas, né? Só em Fortaleza capital, tinha 3.500 igrejas em 2010, nós estamos em 2017, com certeza hoje já são mais de 5.000 ou 6.000 igrejas, acredito que já deve ter dobrado, né? São muitas igrejas nas ruas. Há, por exemplo, quarteirões onde 3, 4 igrejas num quarteirão só, ruas com mais de 20 igrejas numa rua só, e aí a gente fica falando, mas para que tanta igreja? Por que abriu tanta igreja? Vamos ver qual é a intenção deles. Eles estão buscando a glória de Deus ou se a glória para eles, né? Aí você tem que ver o que eles estão pregando. E a gente já vê de cara logo, por exemplo, venha fazer a campanha tal. Não, só isso aí já me diz que aquela igreja trabalha para o homem. Venha receber a vitória, venha receber o milagre, venha receber a unção disso, daquilo. Viu isso aí? Nem se está trabalhando para a glória do homem, não tem nem dúvida. Jesus não trabalhou assim, os apóstolos não trabalharam negócio de venha receber isso ou aquilo, não. Então a gente já consegue identificar. Mas quando uma igreja ela prega realmente o que Jesus pregou e os apóstolos pregaram, então realmente ela está buscando a glória de Deus. Aí o povo precisa aprender a ter esse discernimento, tá? E quando se prega o que Deus pregou, o que Deus mandou, aí vai pregar contra o pecado, né? Santificação, santidade, enfim, vai pregar realmente a salvação. Então Jesus deixou claro que a doutrina não era dele, mas era de Deus, do Pai, né? Que o havia enviado. E ele disse no verso 18, qualquer que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse está falando a verdade, nele não há injustiça. No verso 19, não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, por que procuram matar-me? Então Jesus já jogou na cara dos... O povo estava ali exatamente cumprindo uma festa da lei, né? A festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Estava todo mundo lá embaixo de uma cabaninha lá e tal, todo de mau jeito, dormindo no chão, sim, aquela coisa toda. E Jesus disse, olha, vocês receberam a lei de Moisés? Estão pensando que guarda a lei? Nenhum de vocês guarda a lei. Meu irmão, isso é um tapa na cara de um judeu. Chega para um pastor evangélico que, rapaz, você diz que prega evangelho, você não prega evangelho coisa nenhuma, você distorce o evangelho. Mesma coisa que Jesus estava falando ali. Você diz que guarda a lei, você não guarda a lei coisa nenhuma. Então o povo, quer dizer, o povo resume a sua vida com Deus em meros ritos religiosos, mas esquece de guardar a lei de Deus, esquece de guardar a palavra de Deus, a vontade de Deus, e que é o principal, né? Deus não está preocupado com ritos, com rituais, né? Se eu fiquei embaixo de uma cabana uma semana inteira lá para cumprir um ritual, se eu fiquei plantando bananeira, ou se eu fiquei cobrindo de pano de saco, estou jejuando há um mês, os ossos estão colando no espinhaço de tanto jejuando que eu estou. Deus não está preocupado com sacrifício. Deus está querendo, irmão, a obediência à sua palavra. E ele diz no verso de número 30, a multidão respondeu e disse, tem demônio, quem procura demais? O povo ficou doido, você está endemoniado, Jesus, né? O Jesus disse, você não guarda a lei, vocês estão querendo me matar? E o povo disse, você está endemoniado. Quem está procurando te matar? Aí Jesus disse, eu fiz uma obra e todos vocês ficaram maravilhados. Ou seja, Jesus vai dizer que vocês estão tentando me matar pela obra que eu fiz, porque foi no dia de sábado.
E vai explicar aqui no verso 22: pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Olha só, Jesus disse: olha, Moisés deu a circuncisão para vocês, que na verdade não foi Moisés que deu na lei, já estava antes da lei, Abraão já tinha praticado, os patriarcas já tinham praticado, foi isso que Jesus falou, já tinham praticado a lei, mas Moisés deu a circuncisão para vocês. Aí vocês, para cumprir a lei da circuncisão, vocês vão e circuncidam um homem no sábado. Podia muito bem não circuncidar um homem no sábado, já que no sábado não pode trabalhar, mas assim, ainda assim vocês circundam, para não quebrar a lei de Moisés. E eu curei um homem no sábado, curei um homem que estava no sábado, e vocês me acusam de ter quebrado a lei de Moisés? Vocês se indignam contra mim porque no sábado eu curei um homem? Ou seja, a religiosidade do povo era tão grande, o legalismo era tão grande, irmão, que, por exemplo, podia pegar um menino que tinha que ser no 8º dia, ter 8 dias, quer nem saber, é domingo, sexta, quarta, sábado, 8 dias, tem que levar o menino para o sacerdote circuncidar. Pega a faquinha lá, corta a pelezinha do membro masculino dele, circuncisão, aliança de Deus com os judeus, 8º dia. Aí Jesus estava dizendo: olha, no sábado você dá um para circuncidar, para não quebrar a lei de Deus. E tem um coitado aqui doente, né, morrendo doente há muito tempo, e eu curei esse rapaz, e vocês vêm ficar com raiva de mim? O que seria o mais precioso diante de Deus? Vocês cumpriram o rito da circuncisão no sábado para não quebrar a lei? Ou eu deixar esse rapaz aqui para ter curado só no domingo ou na segunda, para não curar no dia de sábado? Jesus estava mostrando, irmão, que o povo estava vivendo o legalismo. E infelizmente, irmãos, a igreja evangélica caiu nesse legalismo. A gente vive muito hoje de legalismo, muito legalismo. E quando na verdade a gente não tem que viver de legalismo, nós temos que viver com um coração sincero para as coisas que fazemos para Deus. Sim, com coração sincero. Não adianta fazer nada por ritual, por legalismo, para querer alcançar alguma coisa de Deus, para poder fazer certinho. Nós não somos merecedores de alcançar alguma coisa de Deus, mesmo que façamos certinhos. O que nós temos que fazer, irmãos, é com sinceridade, com coração perfeito e sincero na presença do Senhor. Hoje, por exemplo, a igreja ela tornou-se tão legalista, que outro dia eu fui falar para uns cristãos, né, que mostrando na Bíblia que Jesus tinha bebido vinho, que os apóstolos costumavam beber vinho, inclusive na Santa Ceia de 1 Coríntios, os irmãos estavam exagerando tanto no vinho que estavam ficando embriagados. Aí meu irmão, foi um tsunami quando eu falei aquilo. Não foi com os irmãos daqui não, porque graças a Deus os irmãos daqui têm a mente aberta para entender as coisas. Foi um tsunami, sabe? Foi um temporal, aquele que matou 180 pessoas anteontem ali num país aí que eu não me lembro o nome agora aí. Um tipo, que Jesus não pode ter bebido vinho não, que Jesus nunca pecou. Eu disse: quem foi que disse que se ele tinha bebido vinho ele tinha pecado? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Na cultura judaica, a coisa mais comum do mundo era beber vinho, meu irmão. Está lá em 1 Coríntios, Paulo diz: você fica bebendo vinho aí, se embriagando, por que você não bebe em casa? Na ceia vocês têm que esperar um pelos outros. Jesus falou isso, Paulo falou isso, aliás. Mas o povo legalista, não. Se Jesus tivesse tomado um copo de vinho, ele pecou. Que conversa é essa, meu irmão? É o legalismo. Onde é que a Bíblia diz que o cara que tomar um copo de vinho pecou? Onde é que a Bíblia diz que o cara tomar um copo de vinho vai para o inferno? E eu disse: meu irmão, fique bem claro, eu não bebo vinho, não bebo cachaça, não bebo nada disso, né? Ninguém aqui bebe, todo mundo aqui é ensinado a não beber. Mas eu tentar distorcer a Bíblia para poder remendar com remendo velho e feio, não vou. Eu não vou. Eu vou mostrar o que a Bíblia está dizendo e pronto, e vou explicar, né? Bom, Jesus bebeu vinho, multiplicou o vinho lá em Caná da Galileia num casamento. Aquele vinho não era suco de uva, era vinho. A negada bebeu aquele vinho, era num casamento. Beberam para se alegrar, e estavam lá tocando, e estavam lá dançando, e Jesus multiplicou o vinho para eles beberem. Era a cultura judaica, não escandalizava ninguém, estava lá, era tranquilo. Pronto. E por que nós não bebemos, pastor? Porque escandaliza. Nós aprendemos no princípio do comer carne sufocada.
Paulo disse: ó, você pode comer a carne sacrificada ao ídolo, mas se um irmão se escandalizar, não coma não, para não escandalizar o irmão. Mas se você estiver sozinho, pode comer, tranquilo. Mas se chegar um irmão escandalizar, você não come. É o mesmo princípio, mesma coisa. É isso. Então, irmão, sabe, e daí vai um monte de coisa, né? Eu coloquei só essa questão do vinho, mas tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Então, a gente tem que entender isso. Um irmão me mandou uma pergunta outro dia, perguntando: pastor Jardel, e aí, eu me batizei certo ou errado? Eu tenho medo de me batizar de novo, pastor, e pecar contra Deus e ir para o inferno. Eu digo: meu irmão, nem que você se batizasse 1000 vezes, você não ia para o inferno. O batismo não tem nada a ver com a sua salvação. Se você morrer sem se batizar, se você for salvo, você vai ser salvo. Se você morrer batizado, você vai ser salvo. O batismo não interfere diretamente na sua salvação. Ele é um sacramento, um simbolismo da nossa salvação. É uma iniciação na vida cristã. Eu quero, Jesus me alcançou, abriu meu coração, me deu a fé. Eu quero fazer parte da igreja. Aí por isso você se batiza, para professar sua fé diante da igreja, diante dos irmãos. Não é para se salvar, você já chega salvo. Antes de se batizar, você já está salvo. Aí o irmão falou: pastor, eu me batizei certo ou errado? Se eu me batizar novo, eu vou para o inferno. Você pode se batizar 1 milhão de vezes, você não vai para o inferno. Não vai. Agora é claro, você não precisa se batizar 1 milhão de vezes, né? Lógico, né? Mas enfim, irmão, então sabe, esse tipo de coisa que coloca na mente do povo. Aí estava lá os fariseus, o povo lá: não, circuncisão, está na lei, a circuncisão nós temos que cumprir. Sábado, sacerdote, hoje é sábado, eu sei que ninguém pode trabalhar, mas para cumprir a santa lei de Deus, nós temos que fazer a circuncisão. Está aqui, circuncisão. Aí Jesus vai lá, pega, coitado de uma pessoa doente, morrendo, cura o camarada no sábado. Aí vão dizer: esse aí não é de Deus não, ele está curando no sábado. Legalismo. Se eu posso fazer a circuncisão no sábado, por que eu não posso curar um aleijado no sábado? Jesus também falou: se um bezerro de vocês cair no buraco de sábado, vocês vão tirar, não vão? Para não deixar ele morrer. Pois essa filha de Abraão estava presa há 18 anos e eu curei ela no sábado, aquela mulher encurvada. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado para nós não cair na prática do legalismo. Porque coisa triste, a igreja evangélica está cheia de legalismo, cheia de legalismo. E a gente tem que tirar isso. Legalismo são aquelas exigências que a gente coloca, né? Sem estar respaldado na palavra de Deus. Legalismo são aquelas coisas que a gente faz rigorosamente, achando que estamos cumprindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, achando que vamos ser salvos por estar fazendo aquilo. E a gente tem que, por exemplo, legalismo, roupa. Deixa eu falar de roupa, né? A gente aprendeu o quê? Que a mulher de Deus, ela tem que se vestir com pudor. Sua sensualidade tem que estar coberta. Tem que estar coberta. Mas o que eu pude observar? Não aqui, né? Mas eu pude observar isso há muitos anos. Não me refiro às irmãs aqui. Eu pude observar, por exemplo, pessoas que eu vi na igreja, numa igreja, determinada igreja, que quando estava na igreja era a saia lá nos calcanhar e a camisa bem aqui, cobrindo as mangas. Aí um determinado dia saiu da igreja, já estava com um shortzinho bem aqui e a camisa bem aqui. Legalismo. Legalismo. Quer dizer, para ela ser crente é vestir aquela fantasia. Opa, agora eu sou crente, estou vestido da Mulher Maravilha. Aí tirou a roupa da Mulher Maravilha, pronto, agora eu não sou crente. Então, é legalismo, irmão. O crente é crente, meu irmão, independente da roupa dele. Independente da roupa dele, ele é crente. Agora, como um crente, né, ele vai dizer: não, eu vou andar com pudor, vou me vestir com pudor. Mas o legalista não, ele veste a roupa daquele jeito para poder agradar a Deus, para poder ser mais santo que o outro, para poder alcançar a salvação. Isso é legalismo. Você não vai ser salvo por causa de uma roupa. Então a gente tem que parar com esses legalismos e temos que amadurecer. Aí, igual, é claro, né, na questão da roupa, os irmãos entenderam, né? A mulher de Deus não vão andar, né, por aí, pelo amor de Deus. Tem um vigie com a roupa de vocês. Abasta as mulheres do mundo aí. Aí, no verso número 48, para concluir, Jesus disse: 48 não, qual é? 24, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus disse: vocês estão me julgando injustamente. Estão me julgando porque me viram curar num sábado. Estão me julgando porque os fariseus disseram, né, que eu não sou de Deus. Mas não me julgue pela aparência, não. Não me julgue pelo que os outros dizem, não. Me julguem pela palavra de Deus. Aí sim, me julguem pela verdade. É isso que Jesus está falando.
Tá? Então não vamos julgar ninguém pelo que a gente pensa, pelo que a gente acha, pelo que alguém falou. Vamos julgar através da palavra de Deus. Não julgar, eu digo, para condenar, né? Mas julgar se realmente alguém é de Deus ou não é através da palavra. Através da palavra. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, rapaz, esse cara não é de Deus. Não, eu tenho que julgar. Por quê? Porque eu acho, que eu penso que alguém me disse. Não, eu tenho que julgar segundo a reta justiça. Eu tenho que julgar pela palavra de Deus. Aí quando eu olho para o que a palavra de Deus diz, aí olho para aquela pessoa, aí eu posso concluir respaldado na palavra e dizer, ela é de Deus ou ela não é de Deus. Amém, pessoal?